Uma das mensagens que eu mais recebo é: ultrapassei o limite do MEI. E agora? E normalmente essa pergunta vem acompanhada de um certo desespero, porque muita gente acha que no momento em que passa do limite, automaticamente está irregular, vai receber multa ou terá um grande problema com a Receita. Mas a primeira coisa que você precisa entender é que ultrapassar o limite não significa necessariamente que a sua empresa está em situação irregular. O que acontece a partir daqui depende principalmente de quanto você ultrapassou. E é exatamente isso que eu vou te explicar hoje. Olá! Eu sou o Davidson, fundador da Time2Be, uma contabilidade completa que já atendeu mais de 1000 empresas em todo o Brasil. Se você quer entender mais sobre gestão, tributação e crescimento empresarial sem complicação, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente fala do que impacta de verdade no dia a dia da sua empresa. Bora pro vídeo. Antes de qualquer coisa, eu quero que você entenda uma coisa importante. O problema não é crescer. Ultrapassar o limite do MEI normalmente significa que a sua empresa vendeu mais do que o permitido para esse enquadramento. E isso é uma ótima notícia. O erro acontece quando o empresário descobre que passou do limite e simplesmente ignora a situação. Se o excesso ficou dentro da margem permitida pela legislação, que é 20%, normalmente o processo é mais simples. Você declara o faturamento correto, recolhe os impostos referentes ao valor excedente e faz a transição para a microempresa no momento adequado. Na maioria das vezes, a empresa continua operando normalmente durante esse processo. Agora, quando o faturamento ultrapassa uma margem maior do que a permitida, a situação muda, porque a Receita entende que a sua empresa já não se enquadrava mais como MEI naquele período, e isso pode exigir ajustes retroativos. Na prática, podem existir recálculos de impostos e mudanças que precisam ser feitas para regularizar a empresa. E normalmente, o erro que mais gera problema é descobrir que ultrapassou o limite e deixar para resolver depois. Muita gente acredita que pode esperar o próximo ano ou simplesmente continuar operando normalmente. Só que quanto mais tempo passa, maior tende a ser a dor de cabeça para corrigir a situação. Então, como eu vou saber o que eu tenho que fazer? A resposta depende de algumas informações importantes. Por exemplo, quando a empresa faturou, quanto ultrapassou do limite, em qual período isso aconteceu, como a atividade está enquadrada hoje. Por isso, não existe uma resposta única que sirva para todo mundo. Cada caso precisa ser analisado individualmente. Mas existe um detalhe. Muitos empresários ficam preocupados com o fato de terem saído do MEI, mas na verdade isso costuma ser um reflexo do crescimento do negócio. E quando essa mudança é feita corretamente, ela pode representar uma nova fase para a empresa, com mais faturamento, mais estrutura e mais possibilidades de crescimento. Então, se você ultrapassou o limite do MEI, não entre em pânico, mas também não ignore o problema. Entenda qual é o seu cenário, regularize o que for necessário e faça a transição de forma correta, porque crescer não deveria ser uma preocupação. A preocupação deve ser crescer sem planejamento. E se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e nos vemos no próximo vídeo.